Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, um bom dia. Estamos aqui para falar sobre a lição dos adolescentes, mais especificamente sobre a lição de número 12, que ela vai se tratar justamente sobre o Reino do Sul, que é o Reino de Judá. E nessa lição, trataremos sobre esse reino que foi muito importante, tanto historicamente para Israel, como também geograficamente, mas também de uma forma espiritual. E vamos ver, através dessa lição, quais ensinamentos podemos trazer para nossos adolescentes, quais dinâmicas podemos trazer para eles e como trazer esse conteúdo e fixar na mente dos nossos adolescentes. Primeiramente, vamos ver a mensagem principal, que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 12, verso 1, que diz assim: Logo que Roboão firmou o seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer à lei de Deus, o Senhor. Então, quando partimos através dessa lição, veremos que, através das lições passadas, o reino de Israel se dividiu. Nessa divisão ocorreu assim que o rei Salomão ele acabou morrendo. E por ser um rei que ele adorava muitos deuses, tinha muitos deuses que ele adorava, então houve essa divisão. E a divisão ocorreu entre os reinos de Israel, que ficaram 10 reinos, e os outros restantes, que ficaram dois, foram para o reino de Judá, que foi justamente Judá e Benjamim. Então, o Judá ficou sendo responsável de ser um reino que agora estava sendo comandado pelo filho de Salomão, que era o rei Roboão. Mas vamos ver, através já desse rei, que ele tinha, mesmo jovem, já estava impulsionado a ter esse cargo de liderança, mas infelizmente ele decidiu ter conselhos com os mais jovens. E o povo já estava sofrendo bastante com as investidas de Salomão, já estava sofrendo com os tributos, e assim que os jovens disseram que ele deveria trazer mais tributos, trazer mais peso sobre o povo, ele começou a fazer isso. E então começou-se esse reino de Judá a partir de Roboão, e vamos ver a partir daí como ele se desenvolveu. Nesta lição vamos trazer justamente sobre exemplos como Asa, também Josafá e Josias, que foram reis que eles tiveram impulsionalidade a adorar o Senhor Jesus, eles tiveram essa impulsionalidade a trazer o povo à adoração somente a Deus e tirar e fazer uma reforma. Então, quando partimos deste homem chamado Roboão, vemos que o reino de Judá ele começa a ser um reinado misto, ou seja, teve reis que foram bons, mas teve reis que foram ruins. A exemplo desse tipo de coisa, podemos citar o rei Manassés, que foi um dos piores reis, sem dúvida, da história de Judá. Foi um rei muito cruel, terrível, mas também teve outros, como já citado, como Asa, Josafá. Então, Israel, podemos ver que Israel não teve esses exemplos, apenas Judá. Foi um reino dividido por reis bons e reis maus. A saber, o rei Manassés foi um rei terrível, no qual praticou inúmeras coisas horríveis e também trouxe o povo à idolatria. Uma questão que é muito peculiar nesses reis é que eles não só deixavam o povo fazer essas coisas mais, deixavam eles servir a outros deuses, mas não só isso, eles também incitavam o povo a fazer isso. Então a nação de Judá, assim como de Israel, estava passando por um período muito desafiador, muito terrível na sua história. Eles eram um povo idólatra que não queria saber do Senhor Jesus. Mas então vamos ver que o Senhor vai levantar também profetas, a saber, Naum, Sofonias, justamente para trazer um despertamento sobre esse povo. Falando um pouquinho sobre o primeiro rei, assim que podemos dizer, que teve seu coração inclinado para o Senhor, vamos falar sobre Asa. Asa foi um importante rei que esteve no poder de Judá, e a saber, ele era o neto de Manassés, que foi um rei que foi muito ruim.
Mas então, através dele, ele teve esse conhecimento do Senhor e ele começou a buscar o Senhor e trazer para o povo de Judá que eles deveriam buscar ao Senhor Jesus. Então, podemos trazer para nossos adolescentes essa perspectiva. Quando nós paramos de buscar ao Senhor, quando paramos de buscar os seus ensinamentos, buscar o seu juízo, acabamos que ficamos como aquele povo que não tem direção, eles apenas escolhem aquelas estradas que dão mais facilidades para eles, mas eles não querem servir ao Senhor. Mas quando servimos ao Senhor, nós temos o direcionamento nas nossas vidas, nós temos a felicidade de ter alguém que vai estar nos influenciando positivamente, nos trazendo trajetória boa para a nossa vida. Então Asa começou justamente a trazer esse caminho para o reinado de Judá. A saber também ao seu filho Josafá, também foi um rei muito importante, onde o Senhor deu grande livramento, deu grande vitória para ele naquela batalha do qual ele esteve com Judá. E também o que se sucedeu, o reinado de Josias, um dos mais influentes reis de Judá, que trouxe o despertamento em relação aos postes ídolos. Ele não se conformou em apenas com tenra idade, mas ele já tinha consciência de que só o Senhor era Deus. Então ele começou a trazer uma reforma totalmente diferenciada naquele povo, trazendo justamente a destruição de todos aqueles reis, daquelas pessoas que serviam aos sacerdotes de Baal, de Moloque, de todos aqueles reis que eram pagãos daquele povo. E ele começou a trazer um despertamento para o reinado de Judá, e foi justamente aí quando foi encontrado o livro da lei. E foi aí que aquele livro foi lido para justamente todo o povo. E então eles tiveram conhecimento de que aqueles caminhos que eles estavam servindo não era errado. Eles tiveram consciência de que o Senhor não queria aquilo para eles. Então você pode ver que nesse reinado eles não tinham, nos reinados passados também, eles não tinham a prática de ler a palavra, eles não sabiam o que o Senhor queria tratar com eles, pois o livro estava deixado de lado. Mas então, quando foi lido, aí o Senhor trouxe essa revelação para eles. Então, para podermos falar para os nossos adolescentes o como é importante essa trajetória de uma dedicação de leitura, de oração da palavra do Senhor, porque quanto mais nos enchemos desses artifícios que temos na palavra do Senhor, iremos entender o que o Senhor quer para nós. Pois sabemos que o Senhor, Ele é benigno conosco, Ele é um Pai, Ele quer só o melhor para nós. Muitas das vezes nos desviamos. Assim, a adolescência é um período de muitos descobrimentos, é um período que os adolescentes estão provando o mundo, estão saindo de uma fase de criança, agora estão indo para uma fase mais avançada, e eles querem aproveitar, querem ver o que tem por aí. Mas o Senhor, Ele diz na sua palavra que Ele tem planos muito maiores do que aqueles que estão por aqui, planos muito mais de felicidade, de paz, que não se pode dar neste mundo. Então, podemos trazer para os adolescentes essa afirmativa de que o Senhor, embora que nós estejamos muitas das vezes ociosos, como o povo estava, mas se voltarmos o nosso coração justamente para os Escritos, se voltarmos nossa vida, uma vida de dedicação à oração, uma oração intensa durante nosso dia, veremos que a nossa vida será transformada. Era isso que o povo estava necessitando, pois estavam vivendo um período totalmente de calamidade. Mas quando essa reforma foi feita, eles tiveram justamente uma mudança nos seus hábitos. Embora que Judá, eles tiveram esses reis bons, infelizmente houve juízo. E esse juízo foi predito pelo Senhor através dos seus profetas. Eles disseram que através deles, por meio da palavra do Senhor, eles foram ditos que eles teriam que trazer uma mensagem
de alerta para aquele povo, porque eles estavam passando por esse momento, mas voltavam a se desviar. Então, profetas como Naum, que também profetizou para Nínive, que foi uma cidade que ela tinha sido uma cidade de referência, de calamidade, de coisas ruins que você pode imaginar, mas o Senhor trouxe a mensagem de arrependimento para aquelas pessoas, para que eles voltassem seu coração ao Senhor, voltar sua adoração apenas ao Senhor. E esse profeta também foi responsável por trazer essa palavra justamente para ajudar, para trazer e dizer a eles que iria ficar tudo bem, porque o Senhor era com eles. Por amor ao seu servo Davi, vendo lições anteriores, que ele tinha feito uma promessa a Davi, que sua casa nunca seria extinguida. E revisitando essas lições, podemos ver o amor do Senhor sobre essa nação. E através disso, podemos ver que Naum foi um profeta usado para falar justamente esse livramento que seria dado pelo Senhor Deus através de Naum, para que aquele povo não seria mais julgado pela nação da Síria. Também podemos falar sobre o exemplo do profeta Sofonias, um profeta muito importante, que ele também falou sobre acerca do julgamento, que embora que o povo de Israel tivesse sido livrado pela primeira vez, ele também teve que passar novamente por esse período de instrução, que mais para frente teve a sua pegada do povo, teve a sua escravização do povo pelo reinado da Síria. Então, o profeta Sofonias, ele vai dizer que o Senhor estaria trazendo esse tempo de escravidão, esse período de julgamento, mas muito em breve o povo ia sair dessa situação e futuramente teria novamente uma esperança futura, eles sairiam desta situação e aí poderiam louvar o nome do Senhor novamente, trazendo uma esperança futura, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tendo um panorama mais geral sobre esse reinado, foi um reinado muito importante para a história de Israel, do povo judeu, mas também foi uma nação muito afetada pela idolatria, foi muito afetada pelos postes ídolos que foram implementados, pelos reis maus. Temos muitos exemplos sobre eles, mas o interessante que podemos tirar dessa lição, que justamente é a mensagem principal que ela quer trazer para o nosso público, para os adolescentes, é que o Senhor Deus, ele sempre teve essa preocupação com o povo. Embora que eles fossem um povo que eles tivessem essa inclinação para adorar outros deuses, fazer e cometer os pecados mais terríveis, mas o Senhor Deus, ele tinha amor por aquela nação. Ele tinha amor e ele não queria que aquela nação se perdesse. Então, ele sempre trouxe profetas para falar do seu povo, trouxe reis que tinham um coração voltado para ele. E por amor ao seu servo, ele deixou que aquela nação vivesse. E hoje em dia temos o exemplo que essas nações são as nações que hoje conhecemos de Israel. Então, o que devemos passar para os nossos alunos, o que devemos passar para os nossos adolescentes? Que Deus, ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama bastante. Ele quer que nos aproximemos dele. Ele não gosta que nós estejamos servindo a qualquer outro tipo de adereço, seja qual for que temos na nossa vida. Ele quer a adoração exclusivamente para ele. Ele deseja que estejamos totalmente voltados para ele. Isso só vai trazer benefícios para nós. Então podemos trazer esses exemplos como o reinado de Josias, que a partir dessa reforma eles tiveram uma prosperidade muito grande durante seu reino. Então, não trazendo só apenas essa questão da visão de ter bênçãos, mas agradar o nosso Senhor, agradá-lo justamente servindo a Ele, orando, estando na leitura da palavra, como eu já disse anteriormente. Isso não só vai nos fazer bem, talvez materialmente, mas principalmente espiritualmente. Nos tornaremos pessoas melhores, nos tornaremos pessoas mais humanas. Então, finalizando, queremos dizer que
essa é uma lição muito proveitosa, uma lição que, trazendo essas lições, podemos muito bem dar essas lições justamente para os nossos adolescentes, para que eles venham entender que uma vida voltada para servir a outros deuses, servir a outros tipos de coisas, podemos ver que tantas coisas que o mundo proporciona, principalmente para nós adolescentes, mas se temos uma vida totalmente voltada para os inscritos, para a adoração exclusiva ao Senhor, Ele irá nos cobrir do seu amor, irá nos cobrir do seu Santo Espírito e viveremos em paz. Então, meus amados irmãos, agradeço já, que Deus os abençoe e dê uma aula muito extraordinária e que o Senhor venha utilizar de vocês para estar trazendo essa lição tão rica e extraordinária diante desses seus alunos, que o Senhor venha ajudá-lo cada vez mais a ser um bom lecionador, ser um bom professor. Amém.